A morte existe? Sim, existe a morte e não existe a morte. Começando pelo sim. Sim, existe a morte porque a gente fala do corpo físico. O corpo físico, composto de matéria orgânica, sim, esse morre, esse desaparece, esse perece, haverá decomposição da matéria que compõe o corpo. O corpo físico morre, desaparece. E não existe morte quando a gente fala de espírito. Espírito não morre, espírito é imortal. Espírito não perece e não desaparece. Corpo físico, sim. Espírito, não. Então, com relação a espírito, a gente fala em desencarne. Então, existe o desencarne do espírito e a morte física do corpo físico. Então, o que é morrer e o que é desencarnar? Desencarnar é o processo pelo qual o espírito se separa do corpo físico. Existe a desconexão através de um processo do espírito do corpo. Isso é desencarnar. A morte está relacionado à extinção do fluido vital. O fluido vital é um elemento cósmico, ele está no universo. Quando a gente começa a nossa caminhada, nós nascemos em processo de reencarne, todos nós recebemos uma cota de fluido vital que deve durar o período inteiro da nossa experiência. Ele dura todo o tempo. Ao chegar no fim dessa experiência, esse fluido acaba, ele se extingue. E aí existe a morte do corpo físico. Um exemplo, morte natural, falência múltipla dos órgãos, tudo isso é porque o fluido vital que gerava ali todo o processo de atividade se extinguiu. Aí existe a morte do corpo físico. É possível morrer sem desencarnar? Sim, é perfeitamente possível morrer fisicamente, corpo material, e não haver o desprendimento do espírito junto àquele corpo já inerte. Isso é real e acontece muitas vezes. O espírito fica ali, conectado ao corpo, e ele vai junto no necrotério, no velório, no caixão, debaixo da terra. E ele fica lá. E ele sente a carne se decompor, os insetos e os vermes comerem aquela carne. Claro, aí o espírito desmaia, entra em estado de loucura, enlouquece literalmente. Então é sim possível e acontece muito. Existem vários relatos, muito esse tipo de evento. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. E com quem isso acontece? Com materialistas, pessoas que não procuraram instruções espirituais, pessoas que acreditam que após essa experiência na matéria existe apenas um nada, o sono profundo, e não acreditam em nada. Aí o espírito fica ali, porque ele buscou isso, ele quer a matéria. Se ele quer a matéria, ele fica na matéria. Então é possível sim morrer sem desencarnar. É possível desencarnar sem morrer? Não, isso é impossível. Para que haja o desencarne, se faz necessário a morte do corpo físico. O corpo físico deixa de ter atividade, e aí sim existe a desconexão, o desprendimento do espírito junto àquele corpo. Então eu preciso da morte física para o desprendimento. Como podemos entender a morte? A gente pode entender a morte como uma coisa natural, um processo da natureza. Porque tudo que está na matéria tem prazo de validade, vai acabar, vai deixar de existir. Tudo. Por exemplo, o planeta Terra.
essa massa física de matéria, que é o planeta, um dia ele deixa de existir. O planeta Terra vai se tornar um dia poeira cósmica. É a lei do universo. Muito longe, muito distante disso acontecer, mas vai acontecer. Todos nós que caminhamos temos prazo de validade. O corpo físico serve de veículo, instrumento para o espírito, para que ele possa, dentro de um processo, buscar a sua melhoria, a sua evolução e também resgatar equívocos do passado. Então, esse corpo físico, ele é um veículo, é um instrumento. Como ele é da matéria, da natureza, ele precisa voltar para a natureza. Por isso que tem um processo de morte. Ele vai deixar de existir. Nós continuaremos a ser o que nós somos, mas fora do corpo material, da materialidade. Como surgiu a ideia de morte? A ideia de morte não surgiu por uma mente brilhante, um filósofo famoso, nada disso. A ideia de morte veio se formando desde que o homem começou a viver em grupo. Imaginemos um agrupamento de humanos reunidos lá em tempos recuados nas cavernas. Esse grupo está reunido e os indivíduos estão interagindo entre eles, de maneira rudimentar, mas estão. De repente, um indivíduo deste grupo começa a se afastar. Começa a cambalear, encosta numa pedra, começa a escorregar e cai no chão. A respiração começa a faltar. Ele começa a sentir dor e fazer barulhos. Vai nesse processo e de repente ele para, fica imóvel. O que os outros do grupo vão pensar? O que aconteceu? Eles não sabem. Não tinham ainda a capacidade de inteligência mais aprofundada. Mas aquele indivíduo está lá, no chão, inerte. O que eles pensam? O que eles sentem? Susto, medo, talvez, raiva, tristeza, incompreensão. Não entendem o que aconteceu, mas aconteceu. E os anos vão passando, os séculos, os milênios, as eras. E esse evento sempre acontecendo. Acontecendo. Naturalmente, o homem começou a entender e a conviver com mais naturalidade com esse acontecimento, que é a morte do corpo físico. E aí ele deu um nome para isso, morte, sem saber explicar, mas deu um nome. E começou a dar o quê? Significados e simbolismos para aquele evento. E cada cultura tem um tipo de entendimento da morte. Porém, isso não significa que o homem soube ou sabe lidar com a morte. Vemos isso até hoje. O ser humano ainda não sabe lidar com um evento chamado morte. Como se mudou a ideia de morte? A ideia de morte só mudou quando aconteceu um evento dramático no planeta Terra, milhares e milhares de anos atrás. Esse evento foi a chegada de povos exilados, que vieram para cá, relocados, a título de recomeçarem suas caminhadas em um planeta mais atrasado do que os planetas originais destes povos, destas raças. Com a inserção desses povos junto ao terrícola nativo, naturalmente, o que aconteceu? A miscigenação entre raças. E a partir daí, nasceu um novo ser. Originou-se um novo modelo humano melhorado. Por que melhorado? Porque esse novo homem herdou a genética e o conhecimento dos povos exilados, que detinham, logicamente, conhecimentos muito mais avançados do que os povos nativos. E aí houve um salto evolutivo. Um salto em todos os aspectos da vida do homem. No seu físico, melhorou.
A sua relação e a sociedade melhoraram, seu intelectual, a produção artesanal, mudou tudo, melhorou tudo. E também no campo espiritual, logicamente, porque os povos que vieram, os exilados, eles já detinham o conhecimento espiritual e a comunicação através da mediunidade com os desencarnados. E isso o novo homem recebeu. A partir daí, o entendimento de morte, espírito, corpo físico, corpo espiritual, se modificou. E foi a partir deste evento. E esse processo continua, ele vem prosperando, não acabou. É um processo ainda de descoberta, de estudo. Jesus, por exemplo, nos ensinou também a respeito da morte e do mundo espiritual. Quando? Quando ele aparece ao lado de Elias e Moisés. Quando ele fala, quando ele explica, na verdade, para Nicodemos, dá uma aula para Nicodemos. E quando Jesus reaparece para os apóstolos, para Maria de Madalena e para tantos outros. Então, a mudança de ideia de morte não começou com o homem nativo. Ela nasceu da miscigenação, quando os povos exilados vieram para cá e a partir daí trouxeram seus conhecimentos. Por que morremos? Morremos fisicamente porque o corpo material serve apenas como um instrumento, um veículo para a utilidade do espírito, durante um processo, durante uma experiência. Ao terminar essa experiência, o corpo não se faz mais necessário materialmente. Por isso que acontece a morte, a separação do corpo e do espírito. E o corpo aí não tem mais utilidade. E desencarnamos, porque nosso verdadeiro mundo, nossa verdadeira pátria é a espiritual, não é a material. No momento estamos aqui atuando. Mas isso vai acabar, vai terminar e retornaremos. Nossa real condição é a espiritual. Essa é a verdadeira. Somos espíritos imortais. Não somos seres eternamente materiais. Retornaremos então para a dimensão espiritual, após a experiência material. Por que precisamos passar por tudo isso? O motivo pelo qual nós precisamos passar por esse processo, ou seja, qual o sentido disso tudo, você pode encontrar essa resposta num vídeo aqui no canal. Aqui em cima vai ter um card indicando esse vídeo, chamado Qual o Sentido da Vida? Lá, as explicações para essa resposta você vai poder encontrar e aí de fato entender o porquê de uma série de situações que acontecem em nossa caminhada. Eu consigo saber quando vou morrer? Não, essa informação não é permitida ao reencarnado. O reencarnado não sabe o momento da morte, o momento do desencarne, como será a morte, o que vai acontecer. Essas informações estão cerceadas, estão bloqueadas. Não há como o reencarnado ter acesso a elas. Impossível. Então, negativo. Não há como saber. Qual a diferença entre morte e desencarne? Morte propriamente dita está relacionado à parte material. Desencarne à parte espiritual. Morte, corpo físico. Deixa de ter atividade, deixa de ter fluido vital. Desencarne, desprendimento, separação do espírito do corpo. É isso que significa morte e desencarne. É possível se evitar a morte? Não, em geral, não é possível se evitar a morte e o desencarne. Terminado o nosso prazo de experiência,
somos obrigados a retornar à pátria espiritual. Porém, existem casos em que esse retorno à pátria espiritual ele é adiado, ele é retardado. E o reencarnante recebe uma espécie de moratória, um prazo a mais de vida, para que ele continue a fazer o que ele está fazendo, o trabalho que ele está realizando. Essa moratória não é simples e não é comum, e ela só é aprovada pela espiritualidade superior, por aqueles que comandam a evolução do planeta. Por exemplo, uma mulher tem o prazo de 55 anos no plano físico para sua estada, para sua experiência. Porém, essa mulher desenvolve um trabalho importante, que ao longo do tempo da sua trajetória ajuda a um grupo, a uma comunidade, a um país, ajuda muita gente. E se ela desencarnar naquele período de 55 anos, esse trabalho pode ficar prejudicado. Então, através de uma série de estudos, o plano espiritual superior decide que é importante ela continuar aquele trabalho, para que não se perca aquilo que ela tem feito. E eles estendem o plano reencarnatório dela, a vida dela ganha mais 15 anos, por exemplo. Ela vai permanecer, ao invés de 55 anos, 70 anos. Por conta do trabalho, da ação, da dedicação dela a um grupo, a uma comunidade, a um país. Então ela ganhou uma moratória, um prazo a mais 15 anos. E segue o barco. Quando chega perto desses 70 anos, a espiritualidade vai avaliar se de fato ela retorna para o plano espiritual ou ela continua. Ela pode receber sim mais uma moratória. E aí eles vão estudar o melhor para ela. Então, nesses casos, ela evitou a morte no período de 55 anos. Ao final, na verdade, desse período de 55 anos. Evitou-se o retorno por conta do trabalho realizado. Não foi por capricho. Para que não houvesse o prejuízo de muitos. Mas, em geral, para a grande massa, a resposta é não. Chegou a hora, não há como evitar o desencarne, e aí temos que retornar, sim, à pátria espiritual. É possível saber como vou morrer? Não, negativo. Não há como você, como eu, como nós sabermos como iremos desencarnar, morrer. Negativo. Mas podemos encontrar algumas pessoas que têm premonição, têm uma ideia, uma intuição a respeito de como pode vir a ser uma morte ou um desencarne. Isso é possível. Mas em muitos casos, essa intuição, essa premonição está mais ligada a medos e receios. Pode até ser animismo pessoal. Mas a resposta é não. Não há como saber como se dará uma morte e um desencarne. Essa é a resposta final. É possível morrer antes da data estipulada? Sim, é possível desencarnar antes do tempo estimado e retornar à pátria espiritual sem cumprir todo o período pré-estabelecido. Por exemplo, suicídio. Erro gravíssimo que ninguém deve cometer. Porém, comete. É real, existe. É o retorno ao mundo espiritual antes da hora. De uma maneira terrível, mas antecipou. Um período que era para ser mais longo, o ser humano, através do livre-arbítrio, optou por aquele caminho. Então ele antecipou, diminuiu, morreu antes da hora, entre aspas. Outra maneira é quando o ser humano se coloca em risco através de esportes radicais. Salto de paraquedas, alpinismo, esportes de altíssimas velocidades.
É o ser se colocando em uma posição de risco. E isso pode gerar a morte prematura. Então, sim, é possível o retorno à pátria espiritual antes da hora prevista. Quem define quando eu vou morrer? O nosso tempo de permanência no plano físico, na materialidade, e o momento do desencarne e a maneira do desencarne, isso é estipulado, é previsto no nosso plano reencarnatório. Antes da gente reencarnar, é desenvolvido pelos mentores superiores, aqueles que nos orientam, aqueles que estão acima em graus evolutivos de nós, eles desenvolvem o nosso plano reencarnatório. Para cada um em específico. Você tem o seu, eu tenho o meu. E nesse plano reencarnatório consta ali uma série de diretrizes, de informações, de compromissos que assumimos antes de reencarnar. Muitos de nós, inclusive, participamos ativamente do plano reencarnatório. E ali consta o tempo exato de permanência no plano material. Pode ocorrer a moratória, como falamos em pergunta anterior. Porém, ali está definido o tempo de permanência. Tudo é organizado antes da reencarnação. Deus não joga dado e não brinca com a vida do ser humano e de ninguém. Deus não brinca com a nossa evolução. Por isso tudo é planejado. Tudo já está estipulado. Não é o destino. Nós temos o livre-arbítrio. O plano reencarnatório não é fechado. Ele aceita modificações, a depender das nossas escolhas. Nós podemos melhorar e aprimorar o plano reencarnatório ou simplesmente rasgar o plano reencarnatório através do livre-arbítrio. Então, o tempo de permanência e quando o nosso desencarne se dará é definido no plano reencarnatório. Como se processa um desencarne? Enquanto estamos no plano material, o nosso corpo só tem vida, atividade, porque estamos ligados ao espírito. A ligação entre matéria e espírito se dá através de uma série de conexões fisio-espirituais que partem do espírito para o corpo. A gente pode dizer que são fios energéticos extrafísicos, condutores energéticos extrafísicos. E onde estão esses conectores? Em vários locais. Por exemplo, na região dos chakras existem as conexões. Mas tem uma que é a principal, chamado cordão de prata. O cordão de prata liga corpo e espírito na região da nuca, que é atrás. Você tem aí na sua nuca um fio de prata que liga o teu corpo material ao teu corpo espiritual. Se a gente lembrar o filme Matrix, os atores, para entrar na Matrix, eles fazem a conexão aqui, nessa região. Um cabo conecta e eles despertam, digamos assim, em Matrix. É uma intuição, logicamente, que a espiritualidade colocou no filme para que as pessoas pudessem já ir se familiarizando com esse item. Mas ele está aqui conectado. Eu vejo, eu sinto? Não. Quando acontece o processo do desencarne, e aí a gente pode entender agora como funciona, técnicos especializados, isso no plano espiritual, logicamente, começam a realizar um procedimento de desconexão desses fios. Eles vão soltando, através de uma operação, de um procedimento. Não é rápido. Demanda atenção, cuidado, por isso que eles são especializados. Se não houver essa desconexão dos fios energéticos e do cordão de prata, não há o desencarne.
O espírito fica ali ligado ao corpo. Quando há a desconexão, o desprendimento, os fios são desconectados, aí sim, o espírito está liberto da carne, e aí ele pode seguir o caminho dele no plano espiritual. O que se passa no momento da morte? As sensações são infinitamente variadas, dependem de caso a caso, porém, sobretudo, do caráter, do mérito, do nível de elevação moral do espírito que deixa a materialidade. A sensação é gradativa, não é repentina, é um processo. A sensação, a impressão é muito mais penosa para aqueles que se conectam com a matéria, para aqueles que vivem a matéria, que acham que a matéria, que o físico, é tudo que importa e que existe um nada após a morte. Para esses, a sensação é penosa, cheia de angústia, é muito duro, muito complexo. Porém, para aquele que passou sua vida distante do materialismo, ele tem um despertar muito tranquilo. E o que pode acontecer muitas vezes é na tela mental do ser, ele começa a rememorar. Momentos antes, ali, no processo de desencarne, ele começa a rememorar fatos, atos, escolhas, relacionamentos. E não é raro surgir nos momentos finais, ali, cruciais, derradeiros, o sentimento de arrependimento e oportunidade perdida. Milhares e milhares de seres, no momento em que ela está desencarnando, ela começa a pensar em tudo que deixou de fazer, tudo que gostaria de ter feito e não fez. E o arrependimento bate na porta. E a sensação é essa, de que perdeu uma oportunidade. Quando isso acontece, é muito pesado. É uma forma muito cruel de desencarnar, mas é o descrente, aquele que se agarrou de uma maneira insana à vida material. Para esse, vai ser muito difícil. Mas para o justo que buscou a porta estreita, a caminhada pautada pelos bons princípios cristãos, que seguiu as diretrizes de Jesus, esse aí vai sentir o quê? Um entorpecer muito semelhante ao sono. E durante esse processo, os especialistas vão tirando, desconectando, desligando os fios que conectam espírito e corpo. São técnicos especializados, como nós já dissemos. Para todo mundo pode haver uma pequena perturbação, um momento de instabilidade. Mas é um breve momento para aquele que é justo. Um breve momento para aquele que praticou o amor, a caridade, o perdão, a fraternidade. Para esse, o momento de perturbação é muito breve. O contrário para aquele que caminhou na porta larga, nos prazeres do mundo, na maldade, no orgulho, no egoísmo, na vaidade, na presunção. Para esse vai ser muito difícil mesmo esse processo de desencarnação. A criança, quando ela é retirada do útero, ela vê um clarão, uma luz, porque ela estava na escuridão do útero. Ela vê o que é a luz. Aquela luz inunda o ser que está ali num processo de início de caminhada. Para o ser humano, espírito imortal, que desencarna, mas amealhou, que plantou méritos e conquistas espirituais, fraternais do coração, esse aí desperta no plano espiritual também iluminado por uma nova luz, a luz do plano espiritual.
Jesus sempre nos alertou: guarde tesouros onde o ladrão não rouba, a traça não come e a ferrugem não corrói. Por que temos medo da morte? O medo da morte não começou ontem. Vem sendo incutido no ser humano desde há muito e muito tempo. Através do quê? De narrativas ligadas à dor, sofrimento atroz. Dor e sofrimento, os piores possíveis. Ter medo da morte é cultural. Desde a infância, nós aprendemos a temer a morte. Em livros, em desenhos, em filmes, no dia a dia. E esse medo foi se enraizando, cristalizando no imaginário popular, na mesma proporção da falsa ideia de céu, de inferno, de destino pré-concebido. Ideias falsas. Tudo bem, no passado não tínhamos as informações, a capacidade de entender. Hoje temos. Por isso não podemos entrar por esse caminho. E para a gente combater essa falsa ideia de morte, é necessário adquirir um sólido conhecimento espiritual. Acima disso aqui, da materialidade, da superficialidade, e viver de maneira a entender que bens materiais são apenas uma pequena parte da vida, uma etapa da vida, uma passagem da vida, e que se faz absolutamente necessário o preparo para o quê? Para o retorno à pátria espiritual. De uma maneira vitoriosa e não como derrotados. Vamos nos preparar para o agora e para o amanhã. Porque vamos retornar. Mas como retornaremos? Cada um vai ter que responder isso. Quando a gente entende, compreende, tem conhecimento, esses medos, eles vão perdendo força, até chegar a um ponto em que eles deixam de existir, porque eles foram substituídos por algo que de fato é real, sólido e conforta, e cuida do ser humano na parte de sentimento, de emoção, de razão, de inteligência e de sabedoria. Por isso, precisamos avançar, adquirindo conhecimento espiritual. E aí, ninguém mais vai ter medo da morte, porque vamos entender que é só um processo no qual não podemos dar muita importância no sentido da matéria. Porém, precisamos dar muita importância no sentido espiritual, que é a nossa verdadeira realidade. Muita paz, muita luz, salve o nosso Mestre Jesus.